aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.
Feliz Páscoa. Reage, igreja. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Viva Cristo ressuscitado. Aleluia. 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 Sentai-vos. Irmãs e irmãos, estamos diante do centro fundante da nossa fé. Se tirar a ressurreição da nossa centralidade da fé, sabe o que sobra? Nada. Tire o tema da ressurreição de Jesus, da sua experiência de fé, que não vai sobrar nada. Vai durar por um tempo costumes, tradições, hábitos, devoções, mas não vai sobrar nada. A ressurreição de Jesus, centro, ápice da história da revelação. Tudo o que aconteceu antes foi para preparar esse momento, e tudo o que acontece depois da ressurreição depende desse acontecimento. É ápice, é fonte eterna, permanente da fé. Infelizmente, não é um tema muito prazeroso para a roda de conversa dos cristãos. Nós falamos de fé, de piedade, de afeto, de pedidos, de atendimentos da parte de Deus, falamos de costumes e tradições religiosas, mas, por excelência, a vibração eterna, que a pedra do túmulo retirada e a notícia que brota desse túmulo, esta vibração, infelizmente, na vida de muitos cristãos católicos, é muito e cada vez mais frágil. Vamos à fonte para ver se a gente consegue recuperar. Página 78, número 11 do seu livreto, o Evangelho desta noite. João, capítulo 20, versos 1 ao 9. Tome lá comigo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Leia. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Espere. Olhe os elementos. Primeiro dia da semana, que para os judeus é a segunda-feira, e que para os cristãos é o domingo, o dia primordial, o dia do Senhor. Maria Madalena, uma apóstola de Jesus, uma discípula de Jesus, que tem um vínculo de amizade tão estreita com Jesus, que há um investimento terrível do mundo ateu e um empreendimento dos movimentos ocultistas para denegrir a imagem de Jesus e de Maria Madalena, insinuando coisa que não tem a menor possibilidade entre Jesus e Maria.
não porque não seria possível, mas é porque quem tem o tipo de relação que Maria Madalena tem com Jesus, dispensa qualquer outro tipo de atração e intimidade. Ela vai ao túmulo, é primeiro dia, parece que está começando tudo, mas tem túmulo, bem de madrugada, ainda escuro, parece tudo envolvido como numa notícia de gravidez, numa gestação, numa realidade que ao mesmo tempo mistura dor e expectativa do dia que vai nascer. Ela vai, vê que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Bento XVI diz que esse versículo, primeiro do capítulo 20 de João, diz que a Páscoa é duplamente a vitória do Criador, primeiro dia da semana, bem de madrugada, ainda escuro, remete à obra do Criador e à criação. Bento diz que esse versículo prepara-nos para entender que o evento ressurreição de Jesus é a vitória do Criador, mas é também a vitória da criação. É por isso que a ressurreição é celebrada no começo da Páscoa, na lua cheia, perto de 14 de Nisan, 14 de abril, a lua cheia da primavera, quando já ocorreram as primeiras chuvas e a natureza toda brota e flore. Portanto, a ressurreição, e não é à toa que o túmulo está num jardim. Noutra narração, Maria Madalena confunde Jesus com o jardineiro. A ressurreição é a vitória definitiva do Criador e é a criação que recupera o lugar que ela tem no coração do Criador. Portanto, falar de meio ambiente, de preservação da natureza, de economia sustentável, de cuidado com a criação, não é comunismo e marxismo, como muitos estúpidos pensam. Quando a igreja fala da preocupação dela e do zelo que ela tem que ter com a criação, ela está falando da ressurreição do Senhor. Ela não está falando de ideologia, ela não está servindo a sistemas ordinários das ambições deste mundo. Ela fala da ressurreição do Senhor. A igreja não fala porque quer das causas da vida da natureza, da preservação da natureza e da preservação da mulher e do homem na sua dignidade mais genuína, como aqueles que estão para cuidar da natureza e servir-se da natureza sem destruí-la. Quando a igreja trata desse assunto, ela não está fazendo campanha política ou ideológica, ela está falando do tema central da fé, da ressurreição. Melhore sua compreensão, leia mais a doutrina católica e entenda que, por ser católica, que significa universal, a igreja é obrigada a tratar de todos os temas dos quais o cristão não pode se ater de cuidar e zelar deles. A universalidade da reflexão do tema da existência e do fim último do homem, esta universalidade pertence à catolicidade da fé da igreja. Então, ela vê que a pedra foi retirada. Ela é a discípula que até insinuam coisas horrorosas dela com Jesus,
mas é a mulher que goza de uma amizade mais íntima com Jesus. E como nós desenvolvemos uma leitura extremamente preconceituosa da mulher, a gente acha que por ela ter amizade com Jesus, ela tem que ser objeto de Jesus. Mas isso é um problema nosso, da ideologia machista que nos escraviza, e não dela. É uma sociedade construída a partir do modo e do enquadramento da ideologia que pode levantar suspeita dela. Porque a vê e vai ver não só Madalena, mas qualquer mulher sempre como objeto do homem. Como é que vai passar perto dele sem que ele faça uso? Então, melhore sua opinião sobre a mulher também. Cure-a. Repito, cure a visão que você tem da mulher. E você, mulher, cure a visão que você tem de si, mulher. E não tenha medo de ser amiga de Jesus. Sendo a mais íntima das amigas de Jesus, ela não vê a pedra retirada do túmulo e constrói uma narrativa própria na fake news e abre um canal no YouTube e começa a contar. Olha o que ela faz. Vamos lá? Versículo 2. Aprenda com Madalena a disciplina da fé católica. Veja. Então ela saiu correndo. É uma madrugadeira, portadora de perfume para derramar perfume no túmulo, que tem o esforço de levantar de madrugada ainda escuro e não poupa esforços quando vê a pedra retirada do túmulo, sai correndo e foi encontrar com quem, igreja? Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Espere, ela vê a pedra e ela não põe o lugar que ela ocupa no afeto que ela tem com Jesus, ela não põe isso como critério que dispensa da relação com a igreja. Pedro representa a igreja fundada por Jesus e hierarquicamente constituída. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca, credo, igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, Madalena não é esse tipo de heresia moderna. Igreja eu não quero, eu quero Jesus. Religião eu não quero, só quero Deus. Isso é a heresia mais barata do mundo moderno. Para ter vínculo com Jesus e com Deus, o Deus da Bíblia, é preciso ter vínculo com a igreja. Não estou falando para você ter vínculo comigo e com as minhas misérias, que não são poucas. Também tem uma compreensão um pouquinho mais elevada de igreja. Não pare em mim, ultrapasse-me. Madalena não põe no vínculo mais íntimo que ela tem o fato de assegurar-lhe que basta eu e meu Senhor. Ela corre, vai ao encontro do chefe do colégio apostólico, o primeiro Papa, Pedro, e do, segundo a tradição, o discípulo mais jovem, João, que nós interpretamos como João, que é o autor do Evangelho, que escreve o Evangelho e tem a humildade de não colocar o seu nome. Todas as vezes que ele se refere a esse tal discípulo, ele apenas o chama de aquele que Jesus amava. Ele se chama de aquele. Quase que uma forma pejorativa, diminuindo-se. Mas tem uma outra linha de interpretação maravilhosa, mística, que João escreveu o Evangelho, não quis colocar o seu nome. O Evangelho de João é um livro aberto, como aqueles diários de fotografia de criança ou de casamento, em que está lá: Maria Madalena foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, vírgula,
aquele que Jesus amava, vírgula. E depois dessa vírgula você pode colocar o seu nome. O Evangelho de João é um livro aberto que é um mimo dado a você para você entrar na história e fazer parte e ser um personagem na relação com Jesus. Para que você não leia o livro como algo de 2000 anos atrás, mas que você leia o livro identificando-se como um personagem real na narrativa que ele constrói, na história que ele constrói, a partir da sua pesquisa sobre os acontecimentos que envolvem a vida de Jesus. Ela vai ao encontro dos dois, o mais velho dos apóstolos, o primeiro chamado por Jesus e o último, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, leia, e não sabemos onde o colocaram. E não sabemos onde o colocaram. Ela não diz eu não sei, ela diz não sabemos, porque seguramente João fala dela, mas não foi só ela, como os outros evangelhos descrevem as outras mulheres que vão levando perfumes. Não sabemos. Versículo 3, olha a reação. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Leia. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Por que os dois saem correndo e o outro discípulo chega primeiro? Porque é mais jovem? Não só por isso. Tem um drama existencial nisso. Tem velho que é bom para correr. Eu faço 11 quilômetros facilmente. Pedro está profundamente abatido com a semana que ele passou. Ele está ferido, ele está machucado. Ele negou Jesus por 3 vezes. O galo cantou. Ele que foi o primeiro a ser chamado, que gozou de uma intimidade, de uma confiança, de função distinta, chefe do colégio apostólico, negou o Senhor. Então, ele corre, ele vai correndo com o discípulo, mas ele sente quase que humilhado, porque não acreditou do jeito que deveria ter que acreditar. Às vezes, a gente não vai devagar porque não está dando conta, não. Às vezes a gente vai devagar porque no fundo tem no coração da gente uma vergonha escondida e uma humilhação maquiada. Então, aprenda a olhar na sua vagareza para muitas coisas, não só sua limitação física, mas também sua limitação espiritual, moral, ética, existencial, afetiva. Olhe para as outras limitações. Não fique só dizendo eu não dou conta, e vai arrastando porque dizendo que não dou conta. Está doendo aqui, está doendo aqui. Descubra outras dores que precisam ser curadas também. Amém? Amém. E hoje é dia dessas dores serem curadas. Os dois correm. O discípulo que Jesus amava chegou primeiro ao túmulo. Olhe a cena, versículo 5. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Não entrou por quê? Chegou também. Espera, não entrou por quê? Nós temos muita dificuldade disso. Não entrou por uma questão de disciplina. A relação discípulo e mestre supõe disciplina. A relação hierárquica de valores, ela supõe disciplina. Ela supõe uma capacidade de entrar na relação e construir uma vinculação estreita, mas ela supõe também uma capacidade da gente perceber um tipo de distância respeitosa. Não é uma distância medrosa, é uma distância respeitosa. Ele vê, não entra porque ele é jovem. Ele depende do
da acurada observação de um mais velho. Vocês que são pais, sabem do quanto é sofrido quando um filho perde o senso de respeito com a sua referência de tempo, de história, de autoridade, de referência na vida dele. Não sabem? A dor que é quando se perde a noção de limite, de respeito. A dor que é. Ele, aqui é um tratado do discipulado, esse pequeno texto. Aqui está dizendo para nós que a forma da gente lidar com a noção central da fé, a ressurreição, depende de como nós nos relacionamos com as referências da fé. Repito, não é um raciocínio fácil. A forma nossa de lidar com a noção central da fé, a ressurreição, depende de como nós relacionamos com as referências da fé, a palavra, a hierarquia da igreja, os valores, o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, o professor, o catequista. É preciso ter uma respeitosa distância de reconhecimento que eu não posso tudo. Como Madalena, que tem uma íntima amizade com o Senhor, que os homens até levantam suspeita, Madalena mantém uma relação respeitosa com as referências de Jesus. Ela vai à igreja. O discípulo amado tem uma íntima comunhão com Jesus, o discípulo amado, mas ele não tem coragem de passar por cima. O amor não dispensa regra, norma, respeito. Inclusive o amor só dura porque ele ensina a respeitar. Não ensina não? Amor supõe respeito. Ele não entrou. Olha a dependência de Madalena e do discípulo, as duas figuras afetivas mais próximas de Jesus, Madalena e o discípulo amado. Olha a dependência que eles têm da igreja. Nós estamos vivendo o período mais herético de todo o cristianismo na história. Cristãos avulsos que acham que é possível ter vínculo com Jesus sem ter vínculo com a igreja, ou transformaram a igreja num canal de YouTube e nos estúpidos que pregam um monte de doutrina idiota e que você segue e é consumidor do subproduto que eles vendem. Subproduto mesmo, e que vendem, não é gratuito. Nenhum desses canais, desses veículos de comunicação das redes sociais é gratuito. Fazem de você um comprador do subproduto que oferecem e põem a si como referência. Inclusive gostam de levantar suspeita da igreja, do Papa, dos bispos, da CNBB. A suspeita é típica daqueles que trabalham para o capeta. Versículo 6. Chegou também Simão Pedro, leia, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Pronto, é assim. Correu atrás, mas é o primeiro a entrar no túmulo. Nem a íntima amiga Madalena, nem o íntimo discípulo amado entrou. Quem entra é mais ou menos assim: pai, mãe, ou mesmo um chefe na empresa. Está acontecendo uma coisa aqui, nós precisamos que você veja. Eu já tenho minha opinião, eu já acho um monte de coisa, mas por respeito a você, eu preciso que você veja primeiro do que eu. Hoje em dia é assim: vai lá, vasculha tudo e diz assim: olha o tanto que você está por fora. Hoje isso acontece na vida familiar, no mundo empresarial, na igreja. Hoje a arrogância é toda assim, com a pseudo-ciência do acesso bisbilhoteiro da internet. Vai lá, vasculha e diz: olha o tanto que você está por fora, vai lá e olha.
Não é essa a pedagogia da fé. Vamos lá? Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O evangelista Mateus e o evangelista Lucas, Mateus descreve que a cena da ressurreição causa um impacto tão grande que o túmulo tem guardas, tanto da autoridade religiosa de Israel quanto do Império Romano, guardas vigiando o túmulo. E diz o evangelista Mateus que as autoridades religiosas e políticas subornaram os guardas para soltarem uma fake news dizendo que tinham ido alguns discípulos de Jesus e roubado o corpo enquanto eles estavam muito cansados. Leia lá a partir do capítulo 24 de Mateus, que você vai ver isso. Então, esse testemunho de Pedro, dizendo, não, eu fui o primeiro a entrar no túmulo, lá não tinha cenário de roubo não, lá tinha cenário de coisa, de um nível que ladrão não vai ter capricho de desenrolar o cadáver, dobrar o pano, colocar num lugar à parte, estaria tudo estraçalhado. A ressurreição não é um fato que você pode acessar a ela de forma laboratorial, empírica. A sociedade escrava da ciência e da tecnologia presume esforços idiotas de querer pesquisar como é que foi a ressurreição. A ressurreição é algo da intimidade de Jesus com o Pai que ninguém teve acesso. A sua ressurreição será algo da sua intimidade com Deus que ninguém terá acesso e interferirá. É o núcleo mais íntimo da sua vinculação com Deus. Amém? Amém. Agora, a ressurreição, ela é acolhida como um mistério de fé e a partir de sinais delicados que Deus deixa, como este dos panos. Você pode acolher esses sinais e transformá-los em elementos que dão a você como o amor. O amor verdadeiro, ele vive de coisas muito simples, não vivem? Não é não? Coisas muito simples. Pronto, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Para você crescer na sua compreensão, para você ver o que você tem condições de ver, você precisa ter disciplina no modo de organização da fé, da igreja. Se você tirar a igreja da sua vida, a igreja tal como Cristo fundou, com o colégio apostólico, que para nós hoje é o conjunto de todos os bispos do mundo, e o chefe do colégio apostólico, que para nós é o Papa, se você tirar isso, não tem cristianismo, não tem, tem seita. Se você tirar o colégio apostólico, os bispos, e tirar o Papa, não tem cristianismo, tem seita. Esta não a convicção nossa, mas esta a revelação que os textos nos dão. Então, o crer depende de dois elementos: de uma experiência de afeto, mas também de uma relação com a referência que ele deixou para ajudar a amadurecer o seu afeto, a igreja. Está claro? Está claro? Essas mensagenzinhas que você recebe falando do Papa, que ele é comunista, e que você às vezes manda para os outros, o Satanás está usando o seu dedinho para fazer você levantar suspeita da igreja. Se você quiser continuar como operário dele, continue. Mas a suspeita é própria do diabo. É ele o acusador. Jesus é o confirmador. E a fé cristã supõe a confirmação de quem Jesus deixou, a igreja.
Sabe que na minha vida de padre, o maior, não só isso que eu falo, mas também os bispos contam, os padres, o maior sofrimento nosso é que as pessoas chegam na igreja com sugestões maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. A gente começa a realizar os projetos. De repente, na medida que você vai realizando os projetos, as pessoas envolvidas nos projetos começam a dizer: mas nós é que estamos fazendo isso aqui, a gente pode tocar do jeito que a gente acha melhor, poxa. E começa a tocar do jeito melhor. De repente, nem padre, nem coordenador, nem bispo, nem ninguém dá palpite. Criar coisa na igreja é a coisa mais fácil do mundo, mas sustentar é dificílimo, porque quem faz acha que pode mudar a regra, e porque nós fazemos, porque eu sou íntima amiga de Jesus, íntimo amigo de Jesus, posso fazer o que eu quero. Repito, não tem desgaste maior. E vocês sabem que isso também se dá na relação de pai, mãe, esposa, esposo, filhos. Acha que porque faz um tiquinzinho pode jogar o resto do desaforo e o resto do projeto para o ralo e ficar do jeito que eu acho que deve ser. Isso existe? Existe? Então, para corrigir isso, tem um remédio. Vem na fonte comigo, segunda leitura, que não precisa nem de muita explicação. Página 78, número 9. Encontramos? Olha que coisa impressionante. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Então a igreja é lugar para a gente aspirar às coisas do alto, e não as coisas de... E o baixo de vocês fez igual hoje de manhã cedo. Aspirar às coisas para alcançar, esforçar para alcançar as coisas do alto e não as de baixo, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Leia: aspirai, brada, as coisas celestes e não as coisas terrestres. Vai. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Minha gente, a maior tragédia na vida é quando você transforma as coisas terrestres na motivação para você buscar Deus. Entendeu? Tem gente que busca Deus por causa das coisas terrestres e passa anos na vida com reza e devoção, e muda de igreja, de religião, e de padre e de pastor, porque sonha com uma religião e com um Deus que te ajuda no sucesso das coisas terrestres. Também há aqueles que conquistam todas as coisas terrestres, mas não sabe fazer da graça de ter os bens terrestres uma oportunidade por buscar as coisas celestes. É possível. Tem gente que sabe. Tem gente que consegue transformar as conquistas das coisas terrestres em ocasião e transformá-las em instrumento, em ferramenta, em recurso para me ajudar a aperfeiçoar e buscar as coisas celestes. Tem quem sabe fazer isto. O problema é quando você transforma a sua busca espiritual em mera busca de coisa terrestre, e ainda que você consiga muito sucesso de coisa terrestre, você só desgraça a sua vida, mas você não dá conta de transformar as coisas terrestres que Deus te deu a oportunidade de ter acesso a elas em possibilidade de você aspirar às coisas celestes, porque é lá, nas coisas celestes, que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ontem nós abençoamos as águas, estas águas aqui, esta água. Aqui do lado da cruz, remete esta fonte à cena da morte de Jesus. Quando ele foi pregado na cruz, morreu, o soldado queria quebrar a perna dele, chegou perto, viu que ele estava morto, não quebrou a perna,
mas pegou a lança e atravessou o lado de Jesus. Quando o soldado tirou a lança, derramou sangue e água, sangue da Eucaristia e água do batismo. É por isso que um dos símbolos do cristianismo é o peixe. Significa que quando nós somos levados na água do batismo, a gente pega um nado e nada nesse rio, e a nossa vida, pela água do batismo, nós podemos esconder nossa vida, ter a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, minha gente. Brada, gente. Reage, gente. Grita, gente. Mas olha, isso é pouco. Sua vida não, o ápice da sua vida não é ser escondida. O ápice da sua vida, versículo 4, leia. Quando Cristo, vossa... Leia, igreja, vamos. Quando Cristo, vossa vida, brada, aparecer em seu triunfo, brada, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Revestidos de glória. E não revestidos de grife. Tá bom? Se você é daqueles que gasta demais sua energia com grife, o dia que Cristo aparecer em seu triunfo para você, que Ele te revestir de glória, você vai dizer assim: como eu desperdicei energia com grife. Esta glória que Cristo me reveste, me deixa com vergonha de ter desperdiçado a minha vida com os bens que eu tive e de me ocupar só com glória terrena. Por que eu não aproveitei os bens terrenos para curtir a convivência da família, para zelar do amor e da fraternidade entre as pessoas, para não fazer o bem para quem precisa, para não amar e perdoar, para ir ao encontro de quem precisa de mim? Porque eu desperdicei tanto tempo da minha vida. Corrija essa rota agora, cure essa rota hoje. Amém? Amém. Amém. Eu quero te propor que você também hoje possa se revestir de glória. Léo, cadê as luzes? Quero propor a você, vamos lá, Tiago. Quero que você imagine essa madrugada da ressurreição, a barra do dia levantando, a criação toda sendo iluminada, as coisas aparecendo na sua beleza, no seu esplendor, e você começa a ver a beleza da criação, a olhar a beleza de tudo que Deus criou, e você começa a cantar: como é bonito, Senhor meu Deus, como eu fico maravilhado com tudo. Canta essa maravilha do Senhor, proclama essa maravilha, agradeça ao Senhor por você ser instrumento do amor dEle, e você poder viver não para grife, mas para contemplar a maravilha da criação de Deus. Canta: Senhor meu Deus, vai Tiago, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Tiago, desculpe. Então minha alma canta-te, Senhor. Eu errei a citação. Desculpe. Senhor. Põe a mão no seu coração. Comece a aspirar as coisas celestes. Olhe lá do céu, de junto de Jesus, as coisas lindas que Ele criou, e peça para Ele ajudar você a usufruir dessa vida, não como escrava, como escravo, mas usufruir esta vida
experimentando o amor dele e comunicando o amor dele. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, vamos cantar? Meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, O céu azul de estrelas pontilhadas. o teu poder mostrando a criação. O meu poder mostrando a criação. Sabe cantar? Canta. Então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és tu. quão grande és tu. Canta, igreja, então. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre eu sou a o cantar. passaredo alegre ouça cantar, Olhando os montes, vales e florestas, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. levanta as mãos para o céu, solte a voz, canta. Então minha alma canta a ti, Senhor. Canta. Quão grande és tu, Tá bonito demais. quão grande és tu. Então, só vocês. Canta a ti, Senhor. Tá bonito, quão grande. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em seu amor tão grande, Quando eu medito o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo teu para salvar. filho dando ao mundo para salvar, Na cruz vertendo o seu precioso na sangue. cruz verteu seu precioso sangue. Minha alma pode assim Minha alma purificar. pode assim purificar. Purificada, purificado, canta, igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Ergue as mãos, canta com o corpo, canta com as vozes. Bendito és tu, quão grande és tu. Fique de pé, cante mais forte, brada. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me e ao transportar, lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, Quão hei de grande és cantar. tu, meu Deus, hei de cantar. Vocês, então, Então minha alma canta a ti, Senhor. quão grande, Quão grande és tu, quão grande quão és grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Suave, Tiago, o refrão. Eu comecei a pregação
falando que a ressurreição é a vitória do Criador e da criação, e da criatura que é você. A ressurreição é a vitória de Deus, da criação e da criatura que é você. Você é a causa de toda a obra de Deus. É a você que Ele vai, em Jesus, revestir de glória. Quem convive com você, às vezes passa por conflito, confronto, desgaste. E às vezes você não abraça quem convive com você como uma criatura divina que Deus mandou e pôs do seu lado. Dê um abraço bem forte e canta o refrão, então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Canta e abraça. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Você também é grande. Quão grande és tu, porque você é para a glória de Deus e não do mundo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para Senhor. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!